Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindix, todo mundo. Você tá aí, beleza, tá? Que bom que você tá aqui. Se você não tá vendo minhas mãozinhas aqui na câmera, se você não tá vendo o vídeo, até no Spotify tem vídeo, tá? Mas se você quiser ver no YouTube, a gente tá lá também. Se você quer só ouvir, tem em tudo quanto é canto, tá bom? O Cubicast está em todo lugar. Eu sou o João Brito, seu host favorito, e eu chamei uma pessoa que gosta de anime também, e que gosta de Kubernetes. O que mais essa pessoa precisa? Felipe Rocha, por favor, adentre e explica pra todo mundo quem é você e qual anime que você gosta. Acho que o anime fala por si só, não é isso? E é isso. A gente tem essa comunalidade, né, entre nós dois. A gente gosta de um mesmo gênero de entretenimento. Boa. Desculpa, eu sou super nervoso. Não tem porquê, Felipe. Nós estamos aqui por você. É isso. Que é isso, cara? Nossa, tá louco. Enfim, primeiramente, obrigado por estar aqui. Meu nome é Felipe, né? Agradeço aí o convite, é super legal. Acho que é a segunda vez que eu apareço no Cubicast, então, pô, quer dizer que a primeira, pelo menos, teve alguma coisa pra contribuir. E aí, né, tô aí, bacana demais. Obrigado aí pela confiança e tal. Meu nome é Felipe, pra quem não me conhece, eu sou engenheiro de sistemas, ou Platform Engineer, ou DevOps, ou whatever as pessoas quiserem chamar. A descrição do cargo praticamente para mim não interessa, desde que você tenha, né, dentro de você a ideia do DevOps, que é remover os silos, a proposta da plataforma, que é fazer as coisas andarem de uma forma fluida, de forma automatizada, tirar o toil, reduzir o atrito no ciclo de vida de produto, né, e tal, e para o desenvolvedor interno também. E a cabeça de engenheiro, né, que é pensar de forma sistêmica, identificar partes e contribuir de uma forma que gera valor de maneira criativa, né, que é da onde a engenharia veio, inclusive, as pessoas estão esquecendo disso, tá achando que é só repetição e tal. Não é bem assim, não é matemática só também, tem matemática também, mas enfim. Então acho que é meio isso. Assim. Atualmente eu trabalho numa empresa de consultoria internacional, atualmente eu trabalho como uma das pessoas que está tocando o projeto de desenvolvimento de uma plataforma de inteligência artificial interna e que tem aí os seus clientes internos, mas para clientes externos, né? Então esse é um conceito interessante. A gente atende internamente o time que está, porque não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de consultoria. Então a nossa plataforma serve aos consultores e os consultores estão trabalhando com dados de clientes. E aí existe essa premissa de ser ultra seguro, porque é um dado que vale uma cifra boa, bom tanto, uma boa cifra, né, uma boa quantia. E não só isso, mas também a questão da idoneidade da empresa, os valores que a empresa carrega no processo, né, de transparência, mas também de sigilo no tratamento dos dados dos clientes e tal. E trazer o valor que é inteligência artificial nos dias de hoje, principalmente generativa AI, para o mundo do consultor, né? E aí se valer de todo o potencial que existe e desenvolver diversas ferramentas, né? Inclusive agora nessa hype de agents, né? Uma ideia de plataforma mais agentic para desenvolver diversas atividades para esses consultores e assim gerar insights mais rápidos e de maior valor agregado para o cliente final. E a gente entrega um projeto mais rápido, mais confiável, etc. Basicamente é isso, se a gente fosse falar em poucas palavras. Massa, muito legal. E aí, eu queria entrar um pouco mais, né, aproveitar que você abriu um pouco as portas do Kubernetes aqui, então você falou um pouco sobre Service Account, sobre token, e você falou sobre namespace. Eu queria fazer como primeira pergunta isso do namespace, né, que agora, inclusive, no Kubernetes 1.33, a gente tem namespace de verdade, né, namespace no Caps Lock aqui, namespace, isolamento, olha só, né, que finalmente, né, a gente matou o problema do root. Isso é novo pra mim, então que bom. Então, essa era a minha primeira pergunta, se você já estava se aproveitando disso, mas que está no 1.33, acabou de sair, eu nem espero que ninguém esteja rodando algo em produção no 1.33, mas se você já estava olhando para isso, ou se você ainda está aproveitando coisas do 32, 31, namespace clássico. É o namespace clássico ainda, com network policies, né, e aí a divisão bem segregada de cluster role e role, né, dentro do que você está chamando de domínio. Se valendo bastante dessa parte de roles, né,
bem segregadas e de network policies, né? Uhum. Então você tem o ingress e o egress bem controlado, bem nominal, assim, dentro de cada namespace, do que pode comunicar com o que, e, bom, era basicamente isso. Não sei se essa é a melhor prática de isolamento de dados, mas é a que a gente estava usando. Boa. E o que você está usando de CNI para fazer tudo isso de namespace? Cilium ou Kali? Era Cilium. Cilium tem ganhado um grande espaço, né? Eu acho. Bastante. Acho que o que era mais tradicional antes era o Kali. Não tem essa visibilidade não, mas enfim. O nosso deployment, ele é dentro da AWS, né? Na verdade, cara, eu vou até retratar minha pergunta, porque não é o Cilium, na verdade. Eu não sei exatamente o que é, porque a gente está se valendo do CNI que vem com o EKS. Ah, tá. Você está usando o nativo da AWS, o CNI da AWS. Da AWS. Então, eu tenho visto uma galera, e eu acho até isso, que eu tava até conversando com um cara no LinkedIn, não vou me lembrar seu nome, cara, se você estiver assistindo esse episódio, mas eu sei que você tem um nome, mas a gente tava conversando exatamente sobre isso, que ele tava tendo alguns problemas ali, né, exatamente com o CNI da AWS, que não tava respeitando algumas network policies de egress, não de ingress, né, e que de egress é menos comum de ser utilizado a de egress. Normalmente você vai começar pelas de ingress e depois vai olhar as de egress, né? Mas que da hora, cara. E foi muito trampo isso. Eu imagino, né? Mas você tá mantendo isso como IAC e tá deployando. Como você tá fazendo esse lance do CNI, das roles? Isso também é interessante, porque o cluster ele também evoluiu. Ele começou dentro da Azure como Azure Container Images ou uma coisa do tipo, que é algo que é orquestrado pela própria Azure e tal, não sei o que, você só usa o container. ACS, eu acho, né? É, uma coisa assim. E aí, beleza, começou com isso. Quando eu entrei no projeto, o requisito já era transformar isso em Kubernetes. A gente já sabia que a gente queria ir para AWS. E aí eu peguei o que eles tinham de definição nisso e comecei a mapear para a AWS. Gerei os Helm charts, né? Primeira coisa, porque a gente já sabia que queria usar o Kubernetes e não queria usar uma versão gerenciada. A gente queria usar uma que a gente gerenciasse. Não era Fargate, esse tipo de coisa, isso que eu quis dizer. E aí falando, bom, beleza, então dado isso, vou fazer os Helm charts, deployei o cluster na AWS e tal, subi um conjunto de configurações que naquele momento que eu achava que eram suficientes para abrigar. Fiz a primeira migração, na época a gente tinha acho que 12 clientes só, 12 cases, né, rodando, com seus algumas centenas de usuários. Beleza, migramos esses caras. Dentro da AWS, a gente teve uma segunda migração. Por quê? Quando eu fiz esse primeiro desenvolvimento foi num ad hoc. Era o Cluster by Felipe. E aí todas as minhas definições, uma pancada de coisa open source e tal. E aí a gente virou e falou assim, pô, a aplicação agora vai virar Enterprise. Qual que é o modelo Enterprise que tem dentro da organização hoje? Aí fomos conversar com o time de plataforma. E aí começa o engagement com os seus times internos, né? Que aí você começa a virar cliente de alguém também. Então você tem seus clientes, você tem sua plataforma e você tem você é cliente ou consumidor de alguém também. E aí esse engagement, ele estava muito bem consolidado na época, então o pessoal ele tinha os módulos de Terraform que eles tinham definido, etc., para fazer os deployments iniciais. A única diferença que não tinha na época era que não tinha uma estrutura multi-tenant, do jeito que a gente estava pensando. Eles não gerenciavam banco dentro do cluster. A gente já estava fazendo isso para reduzir o custo, porque se a gente tivesse uma instância de RDS para cada, ia ficar levemente salgado. Levemente salgado. E aí nós estamos falando de, hoje, meu banco custa $50 na AWS. Então, tipo assim, e ele roda com dois níveis de redundância, então, assim, uma coisa, e custa $50. Então, se eu pegasse a menor instância do RDS e fosse fazer, não ia ficar, tipo, $500 fácil. Nunca. E aí, beleza. Fizemos essa transação para dentro
usamos esses módulos que eles tinham, a gente virou consumidor das definições de infraestrutura deles, não da infraestrutura que eles já gerenciavam, sabe? Então a gente pegou os mesmos módulos que eles usavam, adaptamos para o nosso caso de uso, deployamos na nossa conta, fizemos essa segunda migração e começamos a evoluir. E aí hoje a nossa plataforma ela já traz algumas contribuições de volta pro pessoal de plataforma principal. A gente continua se valendo dos módulos que eles têm, mas a gente começa agora a gerar insights, né? Beleza, temos esse caso de uso aqui, que vocês não dão suporte, tá aqui os módulos que a gente criou para poder suportar isso, sinta-se à vontade. E aí tem todo um processo de produtização, né? Porque tem que seguir alguns standards da empresa, que eles têm a detenção, né, dos requisitos funcionais e não funcionais, como esse módulo precisa ser construído. Então eles se valem da ideia do caso de uso, produtizam isso e fazem ficar disponível para o resto da empresa. E aí eu acho que vale a pena comentar uma coisa, que existe uma diferença absurda, e eu não sabia disso, é a primeira vez que eu trabalho numa empresa do tamanho que eu estou trabalhando atualmente, que é o TI de uma startup ou de uma companhia de um pequeno, médio porte, e uma grande corporação. Completamente diferente o setor de TI. Não tem absolutamente nada a ver. Então é bem importante frisar isso. Vão ter outras peças em jogos, né? Você não é mais o detentor de tudo, né? Você não é o provedor de infraestrutura, você não define os padrões, não. Sua capacidade de definição... Tudo você conversa, né? Tudo você entra em conjunto, tudo... Exato, é muito mais uma negociação, sabe? Tipo assim, olha, eu preciso disso, beleza, a gente não suporta isso, preciso passar por esse processo de aprovação, etc. E aí você vai entendendo o porquê que existe ali uma inércia, né? Que é devido a esse tamanho da corporação e tal. E aí, se você precisa fazer com que essa empresa ande rápido, o nível de energia que você precisa pôr, ele é intenso. Sim. E dá para medir em horas, né? Normalmente é de 30 em diante. É tipo isso. Nossa. Fez um bom gancho. Fez um bom gancho. Adorei. Eu adorei que você falou sobre a gente saiu do Kubernetes gerenciado para ir para o EKS, que quando eu disse isso muitas vezes, lá atrás, eu fui pichado. Esse EKS é gerenciado. Não é, tá bom? Deixa seu EKS lá gerenciado, ligado, e vê se ele não capota. Tá bom? Então, legal. Eu gostei dessa separação, mas eu tenho uma pergunta. Essa granularidade, né, de movimentos e de customização que você precisava, esse foi o principal motivo de sair do... Eu acho que é ACS, mas vou generalizar aqui de ECS para EKS, né? Do gerenciado para o não gerenciado, assim. Esse foi o maior motivo? Não, o maior motivo foi o tamanho, foi a escala. Tamanho. Porque o gerenciado, ele funciona muito bem e tal, não estou falando nada contra ele. Total, funciona. Mas ele, à medida que você vai precisando fazer alguns ajustes para sua escala, ou fica mais fácil fazer a coisa ser deployada, mas manter o nível de gerenciamento que você precisa para poder entender no detalhe o que está funcionando por debaixo do capô, ele não vai te entregar mais. Aí o gerenciado ele já não te dá mais isso. Uhum. Porque ele esconde muita coisa, né? Ele é um wrapper, né? Ele tem uma camada ali, que é o gerenciado, que isola você um pouco. Você tem acesso aos logs, etc., mas você não sabe exatamente no detalhe que está rodando. Uhum. E aí, para workloads de alta performance, principalmente quando você começa a entrar nesse espaço, aí não tem como. Aí você precisa descer no detalhe, e aí, né, você precisa ter controle do que é que você está deployando. Tem que entender com um pouco mais de profundidade. Sim, legal. Massa, que da hora. Tá bom, e aí depois dessa migração, então, final, vamos dizer assim, né, final 2, pro EKS, né, aí sim, então, você tinha essa granularidade, e aí eu ia te perguntar sobre o lance do IAC para essas outras coisas, né, você citou o Helm chart e essas outras coisas que são essas roles,
Ingress, Egress e Network Policies, né? E outras policies, não sei se você está utilizando mais algum. Sim. Mas qual que foi a pergunta? Eu não peguei, desculpa. Então, se você está controlando isso no seu IAC também. Ah, sim, tudo definido. O Helm, na verdade, hoje, ele é um Helm mais abrangente, ele não é específico por aplicação, ele é um superset, digamos assim, onde ele controla quase, eu não vou dizer todos, porque todos é tentar achar que você está fazendo tudo que o Kubernetes dá conta de fazer e é impossível, mas ele faz uma boa porção de tudo que é relacionado, todos os objetos que são necessários para a aplicação rodar e até outras aplicações também, e aí você só faz um disable dele e tal. Então tem o seu ônus e bônus. O bônus é que odd 1, eu tenho uma nova aplicação, eu subo, pá, não sei o que, uma coisa super simples, o pipe é o mesmo, as definições são muito conhecidas pelo time de infra e pelos times de desenvolvimento, então tem uma fricção menor ali, tem que redescobrir nome de variável, não tem, é o mesmo arquivo de definição. Legal. A lógica é a mesma, etc. E aí ele facilita, porque aí você tem um build de Helm só, o que está variando é os values, né, e tal. E aí você faz um apontamento, você tem um repositório lá de GitOps, né, que é onde você está colocando todos os values declarativos, você tem uma ferramenta de GitOps, um Argo Rollouts ou um Argo CD, no nosso caso. E esse cara tá só olhando para esse monorepo, e aí... Outra treta? Muita treta. Eu gerencio todo o GitOps num monorepo, separado por aplicação. Você tem uma pasta por aplicação ou por grupos de aplicações, e dentro desse grupo de aplicações estão todos os seus values definidos dentro, né, desse negócio por ambiente. Felipe, por que você faz isso? Vai mexer com algumas centenas de aplicações e você tem um time de você mais 3. Uhum. Não vai rolar. Sim. Você precisa se recorrer ao monorepo para poder diminuir um pouco a quantidade de lugar que você precisa fazer atualização para gerar um deployment, sabe? Ou a quantidade de lugar que você precisa para poder adicionar uma feature, sem quebrar tudo, ou sem precisar manter uma carga cognitiva absurda, sabe? Sobre qual que é o flow, cada repo tem que ter a mesma branch, todo mundo tem que estar apontando para o mesmo lugar para poder fazer o teste num lugar seguro, de um jeito isolado. Vira uma complexidade desnecessária, que não tem valor nenhum no final das contas, porque o monorepo ele atende, né? Tipo assim, pode ter algum problema de conflito? Pode, cara, mas se você trabalhar com o mesmo Git Flow sempre, e o Git Flow não tô falando branches, etc, eu tô falando operacionalização do Git, pull rebase, merge, fast forward e squash nos lower environments, só fast forward nos higher environments com tag. Pronto, os conflitos diminuem muito, assim, muito. Não é que não tem, mas diminui muito. Tá bom. E eu tenho uma pergunta sobre o Argo, então, você citou. Então é ele que tá por cima, aqui, né, controlando todo mundo, né? Então é Argo, Helm, Kubernetes. E tem Terraform fazendo infra, né? Na verdade tem uma divisão aí, tá? Helm e Terraform. Como eu tô fazendo deployment, quando eu tava fazendo deployment de aplicação por namespace, tinha muitas coisas que você rodava uma única vez, né? E aí, se o Terraform tá lá, não faz um monolito de Terraform, você vai se arrepender amargamente pro resto da sua vida. Faz composable objects, né? Coisas que você consegue compor e fazer algo que é, tipo assim, você tem uma linha bem definida de cadeias de interface, sabe? Então, tipo assim, esse cara define esse negócio, expõe esse output ou essa interface que vai ser consumida para o próximo bloco, esse cara vai expor essas interfaces que vão ser consumidas por outros, e assim sucessivamente. E aí, no nosso caso, né, o tenant, ele mesmo, era um módulo do Terraform, porque tinha infra necessário, tinha que provisionar componentes de AWS e eles mesmos, né? Às vezes novos node groups, algumas coisas do tipo, que eram dedicados ao tenant. E aí o tenant estava pronto para receber a aplicação. E aí ele recebia a aplicação pelo Argo, né? Então tinha essa divisão. Um era, primeiro eu crio todos os componentes necessários. Tinha alguns componentes de Kubernetes, inclusive, que eram definidos pelo Terraform. Eu fiquei muito tentado a fazer um módulo de Terraform que fazia a mesma coisa que o Helm.
A mão chegou a coçar. Mas eu fui convencido ao contrário porque não era estável essa feature no Argo. Até tem como fazer e tal, mas ainda não é muito estável. Então eu larguei mão. Falei assim, não vamos ser ponta de lança em tudo, né? Porque senão uma hora você quebrar a cara. Vamos escolher nossas brigas. Exatamente. Legal, legal. E aí o round foi o resto, né? Aham, legal. Tá bom. Então, nesse fluxo ainda, a minha pergunta final aqui, eu acho, é sobre o lance do tenant versus isolamento versus multi-tenant, né? A briga eterna. Como você tem lidado com isso nesse momento final agora, né? Você foi evoluindo e tudo. Como tem sido isso agora para você, né? Se você foi full pro multi-tenant ou não? Eu fui full pro multi-tenant, mas com o isolamento de dados no nível de silo mesmo. Assim. Então você tem uma instância, um cluster de banco de dados por tenant. Uhum. Até porque meu cluster custa barato, igual eu estava falando com você, porque gerencia dentro do Kubernetes. Meus bancos não são grandes, né? Isso é uma coisa importante de lembrar. Assim. Os meus bancos não são enormes. Uhum. Os meus dados eles são reproduzíveis e eu tiro snapshots diários disso e tal, não sei o que. Então, eu perder um dia não é um absurdo. O meu é D-1, né? O backup e tal. Então, isso não é um absurdo, porque não é dado crítico. É um produto da sua interação com o dado de cliente. Então, é coisa, entendeu? Diferente. Que pode ser regerada, por exemplo, né? Alguma coisa assim. Pode ser regerado, exatamente. Uhum. Então, é uma coisa menos crítica, digamos assim. E o lance de você ter o isolamento de dados full, na verdade, quando você aprende a isolar no limite, que é silo deployment, uma instância separada 100% para você, cara, todo o resto para você é tipo assim, beleza, agora eu quero juntar banco de dados, foda-se. Porque você vai ter algum lugar que você vai guardar as informações de banco, né? E essas informações de banco vão fazer um mapeamento para você. Então, quando chega a request daquele tenant, você recupera aquelas informações, monta a conexão, faz a conexão com o banco de dados. Essa é uma conexão efêmera, né? Esse é o único ponto que você tem que ficar um pouco mais esperto. Se o seu banco for leitura intensiva, aí é interessante e tem um volume de requisição muito grande, é interessante você criar uma camada de controle do número de conexões que vão estar abertas com o banco simultaneamente, sem ter degradação, esse tipo de coisa, além das de réplicas e etc, né? Porque suas conexões vão ser efêmeras, elas não podem durar para sempre, porque elas têm que ser stateless, né? Tipo assim, ela abriu, terminou a request, acabou, ela some, né? Porque senão você mantém ali conectado com aquele banco, o próximo não dá, né? Não faz mais sentido, né, pessoal? Não faz mais sentido, exatamente. É nesse sentido que foi pensado. Como que a gente está lidando com isso? Hoje eu uso o Vault, e aí o Vault ele gerencia tudo para mim. As conexões com o banco, elas são criadas em tempo de requisição, e o TTL é de 15 minutos. Então, tipo assim, o TTL é de 15 minutos porque tem 2 níveis de cache durante essa requisição. Então, não bati na requisição, eu tenho o primeiro cache que é em memória, o segundo que é um cache externo, mas em memória ainda, um Redis da vida, ou alguma coisa do tipo, e aí vai para o banco, né? Se não bateu no L2, não achou no L3, vai para o banco, que é a fonte original. Só que quando ele vai pro banco, a gente está falando aqui o Vault, né? Ele ainda é uma chave-valor, então ainda é super rápido, né? Só que é criptografado, 5 níveis, aquela coisa toda. E na hora que eu bato lá, tem um negócio do Vault que é muito interessante, que é o Secret Engines para cada banco, que ele restaura para mim, que na verdade ele cria um usuário dentro do meu banco em tempo de execução, né? Na hora que eu chego com a minha request, ele cria o usuário, na hora que ele tem a chave do usuário de volta, o nome e a senha, ele me devolve o nome e a senha e a string de conexão. Eu uso aquela string de conexão, ela fica salva criptografada no nível de cache. Uhum. Na hora que termina aquela conexão, o TTL daquele cara morre junto com o do Vault, ou geralmente o meu TTL expira primeiro que a do Vault, para, né, sempre ter um tempo ali de rebarba para não haver conflito. Não pegar um usuário que não existe, né? Para não tomar um 500 na cara. Não existe mais. Exato. E aí, assim, se você pensar desse jeito, né? Beleza. A complexidade está em o Vault conseguir conectar com todos os bancos de todos os tenants que eu tenho. Essa é a complexidade. Por que a gente está usando um Vault que é gerenciado, né? E tal, tipo assim, não poderia me importar menos. Bate eles lá e é isso, eles que viram. Entendi. Boa.
Era a minha pergunta essa. Se você estava fazendo o deploy dele também, né? Uhum. Lá dentro, ou se ele estava fora, né? Um serviço, uma outra coisa. Não, o Volt, ele tá como serviço atualmente, mas eu já usei ele, inclusive uma das apresentações que a gente se esbarrou, né? Foi eu mostrando como que isso funciona na sua maquineta lá. E aí, assim, eu sempre usava o OSS do Volt, mas aí depois, né, teve aquela questão de mudança de licença, comecei a usar o OpenBAL, mas o OpenBAL não tem todos os secret engines, principalmente os da Cloud. Os da Cloud raparam eles antes de abrir o open source, o que foi muito triste. Muito triste, machucou o coração. Machucou total. Porque, na verdade, aquilo ali era o secret sauce, né, velho, do rolê. Tipo assim, você precisar de uma sessão super granular, né, em termos de permissionamento, com um TTL super curto e que ninguém tem acesso, né, tipo o flow inteiro. E aí isso é o state do Terraform lá, quando fazia todas as requisições, salvava uma credencial que na hora que ele terminava já não era válido mais. Então se alguém roubasse aquilo ali, tipo, não poderia me importar menos. Muito legal. Olha só, quem chapa as credenciais no código agora tá se remoendo. Como assim essa credencial não funciona mais? O que eu faço agora? Como eu me conecto no banco se eu não... O dev, né? Ai, como eu me conecto no banco se eu não tenho a string? Não tem? Não só não tem, como não terá, querido. Exatamente. Exatamente. Então é isso, sim. E todo o ciclo da plataforma segue essa mesma filosofia. Então, todas as credenciais que são específicas de um determinado tenant, elas seguem a mesma ideia. Aquilo que não é possível ser dinâmico, a gente não colocou dinâmico, é uma chave-valor mesmo dentro do Volt, com uma app role bem isolada, e é isso. Legal, legal. Cara, muito legal. Gostei muito de saber dessa preocupação, não só com a escala. Eu estava fazendo, inclusive, olha o jabá. Para quem não está acompanhando, eu gravei uma série só sobre jornada Cloud Native. O último episódio foi sobre FinOps. Eu achei muito legal esse ponto que você levanta, porque vai escalando. Tudo bem, não tem como de primeira a gente saber sobre todos os desafios. Se eu for ficar aqui quebrando a cabeça, né? Overengineering, gente. Vai gastar dinheiro também. Seu salário também é FinOps, seu tempo também, tá bom? E aí a gente volta no cascata, né? Exatamente. E aí, tipo, tá bom, olha só, tudo que a gente tem que fazer. Essa plataforma vai estar pronta daqui 5 anos. Quando... Querido, não vai ter jeito. Não, muito legal. Em 1 ano, olha o tanto de coisa que mudou, sabe? Então, tipo assim, eu acho que manter essa visão de agilidade, e aí é um desafio. Em grandes corporações, você vai ter esse conflito. O que é mutável e o que não é mutável. Não é efêmero, é uma coisa quase que escrita na pedra, assim, sabe? E aí você tem que, na hora de... E o Kubernetes, cara, assim, na minha opinião, ele é a ferramenta que ele abstraiu, inclusive, esse nível. Porque a efemeridade dele é algo que é inerente à tecnologia. Então, assim, se no meu Helm tiver a definição do recurso que eu preciso, vai estar lá. Sim. Desde que eu tenha, né, o CDR, etc e tal, vai estar lá. Se eu não precisar dele mais, pô, eu mudo, troco, faço o processo de migração e tal. Então, o processo de ideação e transformar uma infra de um para o outro, mas sem mudar o que executa aquela ideia sua, nossa, isso abre muitas portas. A gente fez 3 migrações de cluster, então só por aí você consegue entender que ele é um layer comum até entre clouds. Até entre clouds. E a gente ficar apegado a um lance, né? Eu acho que o Kubernetes ele ajudou muito as pessoas a desapegarem das coisas. Gente, vai desaparecer, deixa desaparecer, mano. Cria de novo. Eu concordo, tem muita coisa stateful, tem os dados e etc. Tá bom, guarda essas coisas com outro cuidado. Mas esse mesmo cuidado para tudo não dá, não escala, não chega nunca, né? Não tem disco que comporte tudo que as pessoas querem guardar. E é um absurdo a quantidade de coisa que as pessoas querem guardar. Exato. Gente, guarda um pouquinho na memória, tá bom? Apaga umas fotos do seu celular. Não precisa, guarda na memória. Aquele momento passou, efêmero, igual o seu pod que tá restartando agora e você não tá sabendo. Tá tudo bem. Exatamente. Felipe,
última perguntinha para finalizar o nosso papo aqui é: quando você não tá virando 150 horas para migrar cluster, tá bom? Mas entregando valor, isso é o importante. Beleza, terminou de virar 5 Red Bull, 3 pizza, beleza. O que você vai fazer aí para relaxar um pouco fora Kubernetes? Quando você não tá pensando nisso, no que você tá pensando, o que você tá assistindo, onde você vai? Conta aí. Verdade. Cara, isso é muito importante. Geralmente eu termino tarde da noite quando eu tô nesse processo, então já não tem muito pra onde ir, eu preciso fazer alguma coisa aqui mesmo, né? E o que eu faço é assistir anime, por aquilo que pareça, e quanto mais repetido, melhor pro meu processo de desintoxicação do cérebro. Faz sentido? Total. Porque aí você liga e aí, tipo assim, o seu cérebro que tava ali derretido, fundindo completamente e tal, começa a entrar num processo de cooldown, né? De refrigeração, assim, sabe? E aí volta aquela alegria de quando você assiste aquele episódio, que você já viu 1000 vezes, mas que você adora. E aí você fala, pô, eu lembro quando eu assisti isso pela primeira vez, foi tão legal, sabe? Que história bacana e tal, não sei o quê. Então assistir anime repetido quando eu preciso descansar a cabeça, pra mim é o meu processo de desaceleração total, assim. É quase uma prática do Nirvana, né? Boa, muito bom. Muito bom. Assisti pela 50ª vez o Zabo sendo morto pelo Kakashi. Descobri que o Haku era um menino. Pelo amor de Deus, Kishimoto, desenha direito essa porcaria. O Naruto quase se perde ali naquele episódio. Quase que esse anime toma outro rumo, gente. Quase toma. Um yaoi, né? Quase isso. Cara, que da hora, Felipe. Cara, muito obrigado pelo papo. Sei que aí tá mais tarde. Não, tá mais cedo que aqui, né? Tá um pouquinho mais cedo. Até peço de desculpa que quando eu desembeço a falar, é isso. Muito bom. Olha, pessoal, eu quero agradecer você que ficou até agora, tá? Se você não ouviu o meu recado lá no início de compartilhar com alguém, compartilhe agora. Eu quero fazer com que esse podcast continue sendo semanal. Continue chegando a 1 bilhão de pessoas. Mas você precisa me ajudar. Não adianta, eu falo com o seu YouTube, eu falo com o seu Spotify lá, e eles não colaboram. Então, vocês têm que fazer uma ajudinha, tá bom? Manda pra alguém, manda pro seu time, manda no WhatsApp do time de operações. Eu sei que vocês têm. Manda lá. Fala mal do chefe e logo em seguida fala assim, escuta aqui umas bobagens que os caras falaram no Kubecast. Escuta aqui nesse episódio. É isso, beleza? Felipe, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Eu agradeço, cara. Uma honra, como sempre. Obrigado. Eu sei que é corrido, mas eu sei o quanto você gosta. A gente já se encontrou em alguns momentos assim, de eventos e os DevOps Days estão chegando aí, hein, pessoal. Já passou alguns, eu não tive na maioria, mas estão chegando alguns. Eu vou estar no Rio, hein? Você que carioca está ouvindo, hoje o 3º lote abriu. Se eu não me engano, já deve ter acabado. Mas se quando você estiver ouvindo ainda tiver, corre lá. Eu vou estar no Rio. Tem uma galera que vai estar lá, o Fabrício. Eu não vou falar mais o nome de ninguém, eu vou esquecer, tá bom? Vou falar só do Fabrício, meu carioca de coração. E a gente vai se ver lá, tá bom? E depois tem mais. Eu vou estar no DevOps Days Fortaleza. Olha que beleza. Mas vou dar um migué aqui no trabalho. Eu vou falar, não, tem que ir quinta-feira. Não dá pra chegar lá sábado. Tem que ir quinta. Quinta é o melhor dia pra ir, tá bom? Diz que tem um prato lá de camarão com queijo lá, que é... Boa. Cara, é isso, pessoal. A gente vai se encontrando aí nos eventos do nosso coração. Sábado tem meetup do Linux Tips Local em São Paulo. Mas eu sei que o restante do mês tem numa pá de lugar aqui do Brasil. O Jefferson tá fazendo a turnê dele. Por falar em turnê, gente, 1 minuto de silêncio pelo nosso querido Ozzy, que acabou de falecer. E eu queria deixar uma mensagem aqui, olha. Enquanto tem muita gente boa morrendo, tem muita gente ruim que precisava morrer e não morreu, tá bom? Então, você que agiliza a morte dos outros e ouve o Kubecast nas horas vagas, agiliza a morte dessa turma, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão errando. Tá, eu posso passar uma lista. Tem uma galera fazendo hora extra. Exato, eu tenho uma listinha aqui de uma galera. É isso. Eu vou terminar com o clima lá em cima, tá bom?
Se você quiser também ajudar no nosso Death Note, deixa no comentário aí quem você queria que fosse de arrasta, tá bom? Felipe, obrigado. Desculpa as bobagens. A gente se vê no próximo, galera. Muito mais. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.